Agora, gente, saúde é algo que é muito sério, a gente tem que cuidar a cada dia. Deus deu esse templo, né, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, para a gente cuidar com responsabilidade. Ah, mas olha, eu vou cuidar para viver muito. Não, é para viver bem, viu? É para viver bem a cada dia. O que a gente tem é o presente, e aí a gente tem que cuidar da nossa saúde, através também do exercício físico, mas, sobretudo, da alimentação. Que tal a gente falar hoje sobre a utilização do sal, sódio, na alimentação, irmão? Com certeza, Jéssica. E nós queremos aprender mais, ouvindo e conhecendo com uma especialista no assunto, nutricionista. Está aqui presente Laura Machado. Bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Coisa boa. Um prazer estar aqui, trazendo um pouquinho de conhecimento a todos, para a gente viver com saúde e viver Exatamente. bem. Não é viver mais, mas é viver bem. É né? verdade, como é importante. Agora, dúvida que todo mundo tem, o sal, o sódio, de fato ele é vilão ou é mocinho? A gente pode classificar? A gente pode classificar. Ele é um mocinho. Mas Olha. como tudo na nossa vida, ele precisa de equilíbrio. Tudo que é em excesso vai fazer mal para a nossa saúde. O excesso de sal faz mal, mas a falta dele também faz mal. Então ele é um importante regulador aí do nosso organismo, ele ajuda a regular a nossa pressão, ele é importante para a nossa musculatura, só que ele precisa estar na quantidade adequada. Todo o excesso vai trazer problemas de saúde. E você falando da quantidade, eu já fiquei aqui intrigado para saber qual é a quantidade de sal que é adequada para uma pessoa adulta, às vezes para o idoso varia. Como que funciona isso? Eu devo consumir muito sal, pouco sal? Como que funciona? A gente deve consumir moderadamente. Moderadamente. Pode variar a quantidade de acordo com a idade, de acordo com o estado de saúde, Tem se eu vários tenho fatores alguma que interferem, doença, se né? eu não tenho, tudo isso interfere. De uma maneira geral, em sal, quantidade de salzinho assim, a gente deve utilizar 5 gramas por dia. Mas é Viu, pouquinho, gente? mas É tá, pouquinho. 5 gramas por dia, distribuído então em vários Todas as alimentos, refeições. até mesmo bebidas, né, ingeridas. Até bebidas. E o cuidado que a gente tem que tomar é que a gente tem sal embutido, o sódio, né, na verdade, embutido em vários alimentos, principalmente nos industrializados. Então a gente tem que tomar cuidado aí nas nossas preparações, aquela mania de mais um dedinho de sal, só mais um toquinho de sal. Uma pitadinha, né? Só mais uma pitadinha É. para dar sabor. Então, isso pode sim ser muito prejudicial à nossa saúde. E como dar sabor à comida? Com temperos. Cebola, alho, páprica, açafrão. A gente tem vários variedade, temperos né? aí na nossa natureza riquíssima, né? Principalmente o Brasil riquíssimo em temperos aí e que a gente pode trazer mais sabor à comida sem precisar adicionar tanto sal. Na quantidade correta, excelente. Excedeu, podemos ter complicações, principalmente com pressão e doenças cardiovasculares. Olha só, gente, então é aquele negócio. Existe a retenção de líquido no nosso organismo por conta da quantidade de sal que a gente ingere. É isso mesmo? Exatamente. Só que tirar totalmente de sal, a gente não tem essa retenção de líquido mínima que a gente precisa e aí a gente tem problemas também, como queda de pressão, dores articulares, dores de cabeça, Olha só, náusea, quanta coisa. vômito. Então, tanto o excesso quanto a falta podem trazer esses problemas. Eu tenho um bebê de 9 meses em casa e ele já começou com a alimentação complementar, né? Ainda tem o leite materno e a alimentação complementar. Não posso usar sal ainda, é isso? Exatamente. Ainda não é necessário. A gente já tem sal naturalmente em alguns alimentos, como carnes, ovos, peixes, tá? Já tem sódio ali. Então, para o tamanhinho dele, já é o necessário. Não precisa ser adicionado. Agora, e um adulto, um jovem, um adulto, como é que a gente consegue distinguir? É de fato 5 gramas? É a partir de qual idade que a gente pode classificar isso? O ideal, a partir do adolescente, vamos colocar assim, é o ideal. Mas, infelizmente, o brasileiro consome em torno de 12 gramas de Meu sal. Deus, 12 é muito. gramas. Por conta desse sal da cozinha? Não. Não necessariamente, por conta daquela parte ali. Ah, Nossa, interessante. aquela parte então é Aquela a vilã, parte vamos dizer assim, né? É a vilã, é isso que pega no nosso dia a dia. Então, Olha a só gente quanta olha para coisa. aqueles alimentos industrializados do nosso dia e fala assim, ah, o que é um pãozinho? Eu ia dizer isso agora, gente, mas até o Poxa, mas pãozinho... um pãozinho, ele tem sódio. Isso não significa que eu não posso comer. Significa que eu tenho que ter
moderação. Então, sentar à mesa e comer 5 pãezinhos, né? É um pouquinho demais. Agora, um pãozinho acompanhado de uma fonte de proteína, acompanhado de uma fibra aí, de uma saladinha, opa, legal. Então, não é deixar de comer, não é retirar do nosso dia a dia. É realmente ter moderação. É tomar cuidado com esses industrializados aqui. Até o macarrãozinho. Esse Eu é quis vilão. falar assim, gente. Até o macarrãozinho. Tem um ali. macarrãozinho. Esse macarrãozinho, se existe uma lista de piores, Tá no ele topo. tá no topo, né? E aí as pessoas falam assim, Nutri, eu como aquele macarrãozinho instantâneo, mas eu tiro o pozinho. Então, resolveu o problema? Não? Não. Ó, aqui, vamos pra colinha aqui, ó. Temos 1.798 miligramas de sódio dentro daquele pacotinho. Aí você tira o pozinho e fala, resolveu o problema? Não. Só que a gente tem entre 700 e 800 miligramas de sódio. Gente do céu, é muita coisa. E mais 1.000 no pacotinho. Meu. Ou seja, não resolve você tirar. Melhora um pouquinho? Até melhora, mas não resolve. E aí a gente tem o macarrão tradicional, que demora 5 minutinhos a mais para cozinhar, não é nem Sim, tanto assim, né? sim. E ele tem 5 miligramas de sódio. Meu Deus, olha só, escolhas fazem parte da nossa vida. Exatamente. E os resultados também, né, das Também. escolhas dizem respeito àquilo que nós E temos quanto isso. responsabilidade. E esses 5 minutos que você investe a mais para cozinhar um macarrão de verdade, você ganha quanto tempo de vida? Oh, E qualidade? Meu Deus, nem se compara. Nem se compara. compara. Então, investe 5 minutinhos a mais ou compra aqueles macarrãozinhos que são bem fininhos, o cabelinho de anjo. É. Cozinha tão rápido quanto esse e você tem uma alimentação muito mais saudável, que não vai trazer prejuízos para a saúde, que vai te fazer bem, que vai ser muito mais equilibrada. Então, nós já aprendemos que a gente não pode reduzir drasticamente o sódio, porque a gente também precisa dele. Com certeza. E também não exagerar no consumo, né? Principalmente com isso. Agora, o campeão, assim, desses produtos, eu ouvi dizer que é o molhinho. Isso? Esse daqui é o campeão. Molho É o de campeão. soja, será, Ele gente? é extremamente rico em sódio. Mas ele faz parte da nossa comidinha japonesa e a gente não vive sem, né? É, talvez não da alimentação diária, mas realmente da De vez em quando. Pontualmente. É. E aí, a gente não come a comida culinária japonesa todos os dias. Ela é pontual. Então, tenha moderação. E aí, eu vou deixar uma diquinha da Nutri. É. Pede um limãozinho espremido e dá uma misturadinha aqui. Você Olha. dilui ele, você diminui essa intensidade do sódio e você traz um sabor super gostoso pro seu peixinho. Olha só, tá Tá vendo? vendo? Então, tudo é moderação. Não deixem de consumir. Mas não pode consumir todos os dias. Não mantenham salgadinho ali para as crianças todo o tempo. É um excesso de sódio e no futuro vai trazer problema. Sim. Então, assim, estou consumindo sódio no dia a dia. Vou ter problema de pressão hoje mesmo? Com o passar dos anos, é gradual né, ali, vai- né? Exatamente. É a sementinha que a gente vai plantando todos os dias e que o nosso corpo colhe lá na frente. vai acostumando o organismo, né? E ele, é claro, vai ter a sua reação. Assim como acontece quando você ingere muito sal e aí a gente sente sede, né? Quando Sente a gente muita acaba sede. comendo alguma coisa bem salgada, a gente começa a sentir sede, começa a beber bastante água, líquido, e de repente começa a ter a retenção de líquido, inchaço. Aí a gente aperta assim, ó, e fica aquela marca. Exato. E também tem a questão da pressão sanguínea, né? Exatamente. Então é perigoso mesmo, a gente tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado. Esse sal, esse sódio, ele vai fazer essa retenção de líquido na corrente sanguínea, faz essa corrente sanguínea se expandir e aí E o que coração trabalha mais. Meu Exatamente. Deus, E aí gente, que a olha. gente tem os problemas de saúde cardiovasculares. Agora, e esses daqui, sabe? Aquela reunião de amigos, que daí tem uma Um tábua de aperitivo, frios ali, né? um aperitivo, né? Tem até esses Amendoinzinhos, amendoins. Enfim, o que é complicado nessa hora? Todos os embutidos, eles têm uma quantidade elevada de sódio. Além do sódio, eles têm conservantes, corantes, entre outras coisas que não agregam saúde na nossa vida. Então, a gente precisa ter moderação. Pode comer, mas de vez em quando. Uma reuniãozinha de família, de amigos, pontualmente, tenha, mas tenha com moderação. Então, vai montar sua tabuinha de frios com os amigos? Posso pôr um salaminho? Pode, mas equilibra, põe um tomatinho,
põe um queijinho. O lance de espremer o limão também Espremer o ajuda? limãozinho ajuda, traz mais ó. sabor, melhora o nosso palato. A gente não precisa da quantidade elevada, né? O limão, ele não vai ter um efeito de, nossa, melhora a qualidade? Não, mas ele ajuda nesse palato, então a gente sente mais prazer nesse alimento e é isso que a gente precisa. Então, ter moderação. Uma dica para tábua de frios, uma cenourinha cortada, um pepininho, Legal. um queijinho. Então, equilibra mais essa tábua. Troca o amendoinzinho salgado pelo outro amendoim, sem adição do sal. Ele também é um petisco, também é gostoso. Tem outras, né? Castanhas e todas as outras Castanhas coisas. cabem super bem. Frutas secas também ficam super gostosas aí numa reuniãozinha. Então, é realmente trazer esse equilíbrio. Agora, o salaminho, o peito de peru, o presunto e todos os outros no dia a dia, ter todos os dias ali no meio do lanchinho, isso a longo prazo vai trazer problemas sim. Ai, hein? Mas como que funciona, por exemplo, a conversão do sódio em sal, né? Porque a gente sabe que o sal é o cloreto de sódio, não é isso? Exatamente. E como que funciona essa conversão? Para cada 5 gramas de sal, que é o recomendado para o dia, a gente tem 2 gramas de sódio. Então, o recomendado é 5 gramas de sal, 2 gramas de sódio. Então, quando a gente vai ler lá nos pacotinhos e falar, então, mas quanto que tem aqui? A Nutri falou 5 gramas de sal. Então, olhe no pacotinho e faça a conta. São 2.000 miligramas de sódio por dia, o recomendado. Então, a gente olha aqui, ó, 1.798 miligramas de Deus, sal. é. Bati o dia, pronto, Ah, não bateu como o mais dia. nada. Como só esse no dia e não Meu como mais Deus. nada. Então, em sódio, 2.000 miligramas por dia, certo? Olha. Fica mais fácil para a gente calcular aí no nosso decorrer do dia. Dá uma olhadinha, né? Evita esse. Imagina trocar esse daqui que tem 1.700 por um pacotinho de macarrão tradicional que tem 5. Pois é, Não é, gente? E agora tem tanta variedade no supermercado, tem até macarrão feito com massa integral, né? Enfim, Massa integral, tem massa de muita coisa. arroz. Massa de arroz. Super enfim. legal. A gente tem aí variedades. A questão é fazer uma boa escolha, né? Pensar na saúde e, sobretudo, na saúde da família, né? Quem vai ao supermercado deve pensar não só para si, mas também para a família inteira. E saúde, né? Alimentação é hábito, sobretudo as crianças olham muito o que os pais fazem, né? Se espelham. Então, se os pais comem bem, as crianças também vão aprendendo ali a se Aprende alimentar, tudo, né? Jéssica? tudo. Tudo. E Até aí, nos gente, hábitos, nas maneiras, né? Isso. E a gente tem sódio não só nas coisas salgadas, porque a Nas gente pensa em doces sódio, também. a gente pensa em doce. Isso é e que eu em tava sal. aqui sal. pensando. Ó. E o doce? E aí, tem aqui o biscoitinho, tem também. Refrigerante Tem também, né? o refrigerante Olha só o também. perigo aí, ó. O sódio, o sal, ele é um regulador de sabor também. Então, Sim. ele traz esse contraste no sabor. Por isso, a gente encontra ele nas coisas doces também. Além de regular o sabor, ele também é uma forma de preservar, de aumentar a validade sim, dos alimentos. produtos. Antigamente, quando a gente não tinha geladeira, a gente conservava No sal. os alimentos salgados, Exatamente. certo? Então, ele é uma forma de conservar. Por isso que ele está presente nas bolachas, biscoitos, refrigerantes. Ele regula a acidez do alimento, o amargor do alimento, principalmente. Então, no refrigerante, o que acontece? Principalmente no diet, no zero, A gente que se acha fala que muito, não ai, tem tem perigo, muito né? sódio. Por que ele tem muito sódio? Porque o adoçante, ele traz aquele amargor. Espirra Então demais precisa gotinha ter no verdade. café, ele fica amargo. Então o sódio vem para regular esse amargor. Por isso ele tem mais. Agora, vamos derrubar uns mitos aqui. Tem Olha muita aqui. gente que fala assim, ai, o sal de tal jeito lá, que é importado, ele é melhor, porque ele não faz mal, você pode consumir mais. Isso é mito. Como Que é o funciona cor-de-rosa. Isso aqui, é ó. uma meia-verdade. Meia verdade. Vamos tá colocar vendo? assim, todos são muito bons. Sim. Depende de cada caso. Aham. Cada necessidade de cada pessoa, né? A gente tem o sal de cozinha tradicional, o sal refinado. Ele passa por um processo de refinamento e desde 1950 ele é adicionado de iodo, Sim. que é um mineral importante para a nossa saúde e para a regulação da tireoide. Sim. Então, lá em 1950, Tinha o bócio, né? tinha o bócio, É. que era esse crescimento da tireoide, e aí o governo implementou o iodo no sal de cozinha. Então, é ruim eu usar o sal de cozinha? Tenho que trocar? Não, ele tem iodo que é importante para a nossa saúde. Importante para Ele nós. precisa estar na quantidade correta. A gente tem, vamos ver o que está aqui, ó. Qual que é o melhor deles? Mais assim, indicado. O mais indicado,
o sal refinado, tradicional. refinado. A gente não precisa de milagres. Aí, viu, gente? A gente precisa do sal tradicional, mas dependendo do caso, a gente pode usar os outros. O sal marinho, ele é bom porque ele não passa por processos industriais, ele traz alguns minerais a mais do que o sal de cozinha refinado, mas ele não tem o iodo. Já é um pontinho a menos. Né? E esse sal Exatamente. que todo mundo fala, sal diet? O sal Light, né? Light, É, desculpa, light. Sal light. Ele tem metade da quantidade de sódio do que o sal tradicional, mas ele tem potássio. Ok. Para quem tem pressão alta, problemas cardiovasculares, excelente. Para quem tem problema renal, nem pensar. Porque tem a restrição, além do sódio, os pacientes renais têm restrição de potássio. Então, consumir um sal rico em potássio para um paciente renal é perigosíssimo. É perigoso. Então, precisa de atenção. O sal do Himalaia é super conhecido, famoso, que é super Moderno, né? natural, Todo mundo gosta. moderno, tudo. Ele é um bom sal, tem uma quantidade de sódio reduzida em relação ao tradicional de cozinha, carrega com ele minerais como ferro, magnésio, cálcio, que são importantes para a nossa saúde também. Então, só que tem um detalhezinho. Já usou sal do Himalaia? Já usei o sal do Notou que ele Himalaia. salga menos? Ele salga bem menos. E aí, às vezes, você acaba pesando um pouquinho na mão, né? Então, eu estou usando esse, porque ele tem menos sódio, mas aí eu uso em maior quantidade. É, não é bom, né, Troca gente? elas por elas, né? Troca verdade. elas por elas. Então, É. por isso que eu sempre falo dessa moderação. Laura, eu não tenho condição de comprar o sal do Himalaia. Compre o sal de cozinha normal, mas use na quantidade adequada. Nunca exagere na quantidade. Esse é o segredo. Esclarecedor, Nossa, viu, esclarecedor. E gente? tem esse demais. salzinho lindo, maravilhoso, que os chefes adoram. Fazem assim, ali, É, que essa é é chique. churrasco. Exatamente. Ele é muito próximo do nosso sal de cozinha normal. Ele é iodado, só tem uma texturinha diferente textura aí. E aí diferente. pode colocar naquele No moedor. objeto, moedor, né? E Isso. pode usar, então. E vai dar um charme aí na sua alimentação. Especial. Tá liberado. Para todos, moderação. Moderação, gente, Não é a palavra. exagera, Quer não dizer. pesa a mão. Não põe mais um tiquinho. Ai, só mais um pouquinho. Ah, só mais um pouquinho. Só mais um Cuidado, pouquinho. hein? Cuidado com o só mais um pouquinho aí, que é Um problema. pouquinho pode Ai, virar um gente. pocão depois, né? E a longo prazo. E a longo prazo. Não hoje, mas daqui a 5, 10 anos, esses pouquinhos e pouquinhos vão se vão acumulando. somar. no Lá na nosso frente a organismo. gente vai ver, né? Laura, muito Exatamente. obrigada pela sua presença. Eu que tão agradeço. esclarecedora para Obrigado, nós. viu? Eu que agradeço. Deus te Foi um abençoe e a Mãe prazer. Aparecida te proteja sempre. Amém a todos nós. Volte Muito sempre obrigada. aqui, viu?